Fala, lindos e lindas! Se inicia mais um episódio do Blackcasting. Eu, João Vitor, juntamente com Taislane, iremos apresentar o segundo episódio do Blackcasting. Um episódio especial, junto com um aluno nosso, que Dona Lopes. E eu quero que a produção, sons, palmas, barulhos, para a entrada dele. Agora! Então, Luan, se apresente melhor para nós. Meu nome é Luan, você pode me chamar também de Luan Souza, né? Ou Luso, que é um apelido que quase ninguém usa, mas é o que está na minha bio do Instagram. E eu sou poeta, contista, aluno do terceiro V2, né? E basicamente é isso. Eu também sou compositor, porque eu escrevo algumas músicas. Mas eu não tenho as músicas agora. Além de poeta, apaixonado, é músico? Você é o bichão mesmo, hein? Mas conta pra nós quando surgiu a sua ideia de começar a escrever os poemas. Os poemas em si, eu comecei a escrever em 2021. Eu estava na escola e foi um período tedioso. Foi durante a pandemia e eu comecei a escrever. Depois que eu mostrei para algumas pessoas o primeiro poema, as pessoas começaram a gostar, aí eu fui escrevendo mais. Aí eu fui mostrando para outras pessoas ou para outras pessoas no singular, né? Outra pessoa. E o povo foi gostando. E eu fui escrevendo cada vez mais e estudando sobre outros temas. E a partir do estudo sobre esses outros temas, eu fui me aprofundando em como abordar diversos assuntos diferentes dentro dos meus textos. Aí, desde lá já foram 21 para 25, quase 4 anos, porque foi outubro de 2021. E desde então, já são bastantes poemas escritos. Basicamente isso. e qual conselho você daria para quem vai começar assim a escrever a poesia, né? Olha, um principal seria gostar dos próprios textos. Porque quando uma pessoa começa a escrever, ela olha pro texto de outra pessoa que já escreve há mais tempo e pensa: olha o texto dessa pessoa, tipo, tá tão melhor que o meu. Mas se pensar assim, nunca vai escrever e gostar dos próprios textos, porque é preciso que você olhe pro seu texto e goste dele. Porque se você não gostar, quem é que vai gostar? Entende? Você precisa gostar e cada vez mais escrever. Porque quanto mais você escreve, melhor você fica escrevendo. Melhor você consegue abordar os assuntos que você quer. Melhor você consegue planejar e estruturar os seus textos, entende? Sim. Assim, nesse tempo todo que você escreve, qual poema seu que é marcante na sua vida? Um texto chamado Pseudo e outro chamado Não Abdico. Pseudo aborda mais temas psicomentais, né? Porque fala bastante sobre a minha experiência como poeta, só que diante dos meus problemas pessoais, entende? E o Não Abdico é uma reflexão minha também, referente aos temas que eu abordo dentro dos temas sociais, entende? Porque eu comecei a escrever também sobre marginalismo, né? Sobre negritude, sobre homofobia. E depois eu passei a pensar: poxa, será que é certo escrever isso? Sobre isso? E eu percebi que era necessário escrever sobre isso. Porque quanto mais pessoas falam sobre esses temas, melhor, porque chega a informação, a comunicação chega em mais pessoas de forma diferente, de forma talvez lúdica, inclusive, de forma que essas pessoas que são leitores, são os interlocutores cujas mensagens chegarão, vai ser mais fácil de entender. E lê um pra nós que marcou assim a... Certo, Pseudo Não Abdico. o que você preferir. Tá certo. Deixa eu só pegar o texto aqui, né? Tá. Não me abdico. Não me abdico dos meus textos, que expressam minha cultura. Não me abdico de quem sou,
pois sou o calçar da atadura, da ferida de quem abdicou e, visando alguma cura, perdeu toda a sua majestade. A dor ainda me invade e a revolta se transforma em palavras. Já é tarde, contextualize sua hora. O passado não é o agora, mas ainda é persistente. A pele que ainda chora, ainda sobrevivente, dessa travessia desalmada que a vida é há séculos. Abdico ao pano passado, e essa grande piada, negritude é a exaltação da cultura esquecida na escola, das peles compostas de dores, das peles jogadas na escória. Cansei e abdico dessa ilusão que nos torna marginais. Se for para ser marginal, sou poeta. Não abdico da minha pele, pois me orgulho de tudo, afinal. Que lindo poema. O que mais te inspirou, assim, daquele tempo pra cá? Olha, eu acho que a resposta disso seria os artistas que eu comecei a ouvir, ler e enxergar. Os artistas que eu conheci depois disso. Artistas como César MC, que eu gosto bastante de ouvir. Toda vez que eu ouço, eu ouço a música, passo umas 3 horas escrevendo. Sai bastante poema depois disso. Sabotagem. Eu posso citar nome de pessoas? Pessoas aqui do terceiro ano mesmo. Felipe, do terceiro ano, Mike, pessoas também do segundo ano, Maria Fernanda, enfim. E pessoas que eu conheci longe daqui também me inspiraram, né? No ano passado eu fui num evento onde eu não conversei de forma direta com a pessoa, mas eu ouvi essa pessoa falando no microfone sobre como ela enxergava a vida. Foi um MC lá de Ibiraçu, eu acho que o nome dele era Meirelles ou algo assim. Ele falava que para ele a vida tinha uma chama, né? E essa chama é o que influenciava e fazia ele sempre querer viver, escrever e rimar, entende? Eu também conheci uma poeta lá de Minas Gerais, que o nome dela era Ellen Bossanelli, né? Que também estava nesse evento e com ela eu conversei e ela falou que para ela as palavras eram uma forma incrível ou melhor, para ela os poemas com o adjunto das palavras era uma forma incrível de conseguir se expressar, porque às vezes o que você quer dizer não sai naturalmente. Então, a naturalidade ela vem com os poemas que você vai escrevendo e, sem perceber, acaba saindo de forma explícita ou implícita, tudo impresso no texto. Um poema seu que defendeu a raça negra, que foi contra o sistema, contra pessoas racistas, sem noções. Você mesmo já sofreu algum preconceito um racismo? Olha, injúria não, mas o racismo, ele, de diversas formas, ele afeta bastante nossa autoestima. Pois é, nossa autoestima, nossas oportunidades, nosso dia a dia, cotidiano, né? É inevitável. Eu acho que vocês já devem ter, sei lá, entrado no ônibus e o pessoal ter negociado mochila, ou ser barrado assim no shopping, ou, poxa, você tá lá parado, aí o segurança olhando pra você, seguindo, enfim. Cotidiano, né? Coisas que só acontecem com pretos. Pois é. Como diria Djonga, fogo nos racistas. Sim. E eu abordo bastante tanto o racismo quanto a exaltação da pele negra. E eu não abordo só o que acontece comigo. Eu gosto de abordar de forma geral. Tipo, coisas que nunca aconteceram comigo, mas acontecem por aí com pessoas diferentes, também devem ser abordadas. Porque se eu contar só a minha história, eu acho que eu posso estar fazendo, de alguma forma, uma exclusão. Não posso estar contando a história inteira, entende? E, infelizmente, o episódio está chegando ao fim. Mas antes de finalizar, vamos estar pedindo pro Luan, tá recitando o seu último poema. O nome dele é Justiça Canalha. O chão ficou vermelho,
de tanto sangue derramado. Posso ver ali no espelho o meu peito furado. Com a mira na cor, ainda aguento o fardo. Tenho medo de ser morto por um cara armado. Mas não tenho escolha, senão andar com esse medo. Pois tenho de andar, então resta lembrar que os melhores momentos ainda vão se criar, se eu continuar fora das estatísticas. Mas momentos e melhores são palavras místicas. Para mim sim, para a cor preta então, para subir só de antemão. Pois quando surge um preto, já está a placa ali escrito não. Assim, previne a mistura, a ausência da nossa cultura nas casas de 1 milhão, construídas à mão por um preto, hoje descartado, talvez assassinado por um fardado que foi absolvido, pois mentiram, disseram bandido. E o único motivo real para o tornar um marginal foi a ausência da cor clara. Mas a luta não acaba. Ainda tem muitos médicos, engenheiros e arquitetos que, mesmo quando roubam seus tetos, estão no campo de batalha, acabando com a justiça canalha, escrita com o nosso sangue, que não é azul, mas é valioso. Pelo menos para nós, que nos importamos, que ainda cantamos em busca de justiça. Finalizando mais um episódio do Blackcast. Queremos agradecer a participação do Luan, nosso parceiro, Dona Lopes. Também vou estar agradecendo aqui o nosso elenco, a sonoplasta, Pamela. Tá, agradecer também a nossa fotógrafa Alice, a nossa diretora de marketing, de cinema, de podcast, som, rádio, música, ela é tudo. Vem, Yasmin. Vira pra mim aqui, ó. E também agradecer a nossa apresentadora também, não podemos esquecer. E tem mais nem menos o nosso elenco. Vem, elenco, aqui, aparecer. Quero chamar a Bianca, chamar a Thalia, chamar as duas ali com esses nomes. O elenco